Boa noite, povo de Deus. Feliz sábado. Que bênção, né, irmãos? Estamos aqui nas primeiras horas sabáticas, né, na casa de Deus, louvando e adorando o nosso Deus, né? Parabéns ao Ministério Shekinah, né? Sejam bem-vindos os irmãos do Araturi, né? Conheci ali os irmãos do Araturi ali. A Araturi tem um grande carinho pela igreja do Araturi, irmãos. Foi a minha primeira igreja adventista, né? Foi lá que eu comecei a frequentar a igreja adventista. Então, tenho um carinho muito grande pela igreja do Araturi. Meus irmãos, sejam bem-vindos, tá bom? Se sintam em casa. Meus irmãos, que semana maravilhosa, né? Semana de mordomia, né? Temas maravilhosos, né? Começamos com o pastor Tenso, né? Foi uma bênção, a pregação do pastor. Depois tivemos a pregação do irmão Wilson, né? Também, irmão Paulo. Então, foi uma bênção essa semana. Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, né? Em João 12. Também quero dizer uma boa noite e um feliz sábado aos amigos da internet, né? Que nos acompanham, né? Que vocês também possam se sentir em casa aí, onde vocês estiverem, que vocês possam, o Espírito de Deus possa estar com vocês aí, onde vocês estiverem. Meus irmãos, João 12, tá? João 12, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Amém. Mas antes da gente ler, né, nós não podemos ler sem fazer oração, né? Curvamos nossas frontes e vamos orar. Santo Deus e Pai, honrado e glorificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Aqui estamos, Pai, com a Tua palavra aberta. Por favor, Pai, fala aos nossos corações nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, a história aqui começa logo após Jesus ressuscitar Lázaro, né? Lázaro foi morto e Jesus o ressuscitou, né? E aqui eles estavam na casa de Simão, né? Para uma grande ceia, né? Uma confraternização, né? Uma ceia, um jantar, né? Então, ali estavam. Jesus, meus irmãos, se sentia muito bem ali com Lázaro, Marta e Maria, né? Na Bíblia diz que Jesus o amava, né? Então Jesus se sentia muito confortável ali com essas pessoas, né? Lázaro, Marta e Maria. Irmãos, aqui nesse texto, vamos tirar 4 lições, meus irmãos. 4 lições que nós vamos ver aqui e meditar nesta noite. A primeira lição que a gente pode ver aqui, o nome é o valor da nossa adoração ao Senhor. Aqui no verso 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamos. Meus irmãos, bálsamo era um vaso muito precioso, né? Um vaso muito precioso, né? E o nardo puro também era um óleo caríssimo, né?
naquela época, certo? E esse vaso continha um perfume valiosíssimo, né? O que a Bíblia diz aqui. E a lição que nós podemos tirar, meus irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, e outra coisa, irmãos, uma observação: naquela época, o nardo puro, né? O bálsamo de nardo puro era um presente especial. As mulheres usavam, meus irmãos, na noite de núpcias, né? Então era realmente um presente muito especial ali, né? E foi o que foi o óleo que Maria derramou aos pés de Jesus. E a pergunta é, meus irmãos, será que temos apresentado ao Senhor uma adoração valiosa? Será que temos dado ao Senhor o nosso melhor, o melhor de nós, né? Quando eu digo o valor, meus irmãos, o valor da nossa adoração não é dinheiro, não é quem dá mais, não é isso. Até porque lá em Lucas, né, Lucas 21, que é a oferta da viúva, a viúva, ela deu apenas 2 moedas, né? E Maria que deu um presente, né, muito caro. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós o coração sincero, né? Deus quer de nós o arrependimento através das nossas ofertas, né? O dízimo não, porque o dízimo já é 10%, mas a oferta é pessoal. Então é de coração que Deus quer. Deus quer o nosso coração, né? Não é o valor, tá certo? Que quando eu falo o valor da nossa adoração, mas sim a nossa vida, né? O nosso arrependimento, o nosso melhor, tá certo? E, meus irmãos, podemos notar também que a Maria apresentou ao Senhor uma adoração que custou certo sacrifício, não é isso? Pois ela guardava aquele perfume para uma ocasião especial na sua vida secular. Como eu falei, né? Ali era um presente que as mulheres usavam na noite de núpcias, né? Então era uma coisa muito especial ali, né? Isso nos faz lembrar, irmãos, que lá está em 1 Crônicas 21, 24, depois os irmãos podem dar uma conferida, né? No que Davi falou: nem oferecerei holocausto ao Senhor que não me custe nada, né? Então, Deus deu o seu melhor, que foi o quê? Foi o seu Filho que morreu na cruz para nos salvar. Então, por que, meus irmãos, nós não darmos o nosso melhor para Deus também? Darmos o que nós temos de melhor para Deus. E a segunda lição que nós podemos também aprender aqui, meus irmãos, é uma adoração completa, né? Uma adoração completa. Aquela mulher, Maria, fez algo para o Senhor, mas não fez pela metade. Ela terminou a obra que ela começou a fazer, né? Aqui no verso 3, aqui na parte B do versículo, né? Verso 3, a parte A mesmo. Então Maria, tomando a libra de bálsamo, nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, né? Aqui nós podemos tirar uma lição, né? Adoração completa. Por que, Ronê, uma adoração completa? Meus irmãos, ela derramou o óleo nos pés de Jesus e enxugou. Uma lição que nós podemos tirar aí, meus irmãos, é que quando nós somos chamados, quando nós temos uma missão a fazer, meus irmãos, que nós possamos fazer por completo. Que não possamos, meus irmãos, ficar no meio do caminho, deixar no meio do caminho. Seja isso no seu trabalho, seja isso no seu lar, seja dentro aqui da igreja. E onde você for, meus irmãos, que nós possamos dar para Deus uma adoração completa e não pela metade, né? E isso, aquela mulher fez algo para o Senhor, mas não fez pela metade. Ela terminou a obra que começou. Será que temos terminado o que começamos a fazer para o Senhor? Ou temos iniciado as obras e deixado de lado para os outros terminarem? Temos demonstrado ao Senhor, igreja, o nosso interesse na sua obra? Ela podia muito bem jogar o óleo e pronto, mas com certeza naquela época as ruas de Betânia não eram asfaltadas, né? Então assim, ia ficar uma coisa meio, em vez de ser uma coisa linda, ia ficar uma coisa meio suja. Por quê? O óleo misturado com areia, imagine aí como é que ia ficar, né? Jesus, depois que saísse de lá, os pés todos sujos de óleo e coincidentemente, ia misturar com areia, né? Então, Maria, ela fez por completo. Derramou o óleo e enxugou com seu cabelo. Então, meus irmãos, nós possamos tirar de lição essa parte também, né? A nossa adoração completa. Não pare de fazer o que começou. Se pegou um trabalho na igreja, em sua casa, como eu falei, no seu trabalho, termine-o.
Ou será que somente fazemos o que nos mandam fazer? Seremos como Jesus falou, lá em Lucas 17:10. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, Lucas 17:10, rapidinho. Só para mostrar aqui para os irmãos, Lucas 17:10. Lucas 17:10. Diz assim, meus irmãos: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Como eu falei, meus irmãos, que não deixamos a obra de Deus no meio do caminho, que não fazemos apenas quando as outras pessoas mandarem, né? No seu trabalho, não deixe fazer quando o seu patrão apenas mandar: irmão Giovanni, faça isso. Não deixe, você já sabe o que tem que fazer, faça. Na igreja também do mesmo jeito, meus irmãos, porque não é para homens, é para Deus, né? Em casa também do mesmo jeito, homens, né? Nós homens, né? Não deixamos quando as nossas mulheres pedem mandando, né? Porque depois que pede, né, Miguel? Vai mandando, então já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que tem que fazer, já faz, nós homens, né? Então, meus irmãos, que nós possamos fazer o que temos que fazer, meus irmãos. E aqui eu vou compartilhar uma história com os irmãos. Existiam 4 pessoas. O nome da primeira pessoa é todo mundo. O nome da segunda pessoa é alguém. O nome da terceira pessoa é qualquer um. E o nome da quarta pessoa é ninguém. E a história começa assim: havia um importante trabalho a ser feito, e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia fazer. Né? Então, interessante essa história, meus irmãos, que nós possamos ter iniciativa, porque Deus quer, meus irmãos, um cristão com iniciativa, com atitude. Que não cruzemos os braços, sentemos apenas aqui na igreja, mas que nós possamos partir para a missão, possamos partir para a obra, meus irmãos. Que não é a nossa missão, é essa aqui na terra, é salvar e salvar. Só nos resta isso aqui neste mundo, não tem mais outra coisa. Então, nosso papel é esse, salvar e salvar. E uma terceira lição que nós podemos tirar, meus irmãos, aqui: todos serão contagiados pelo perfume. Né? Aqui no verso 3 ainda, viu? Agora a parte B. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Né? Todos serão contagiados pelo perfume. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando aquela mulher ungiu os pés de Jesus com perfume, toda a casa encheu com aquela fragrância. Aquela mulher fez notória a sua ação para Jesus, quando o perfume inundou a casa e contagiou aquele ambiente. O que temos feito para o Senhor? Nossas obras para Deus têm contagiado as pessoas? Será que a minha vida, a sua vida tem contagiado as pessoas aí afora? Será que por onde nós andamos, quando chegamos em casa, o nosso vizinho chega: ali é um crente, rapaz, ali é um cristão, anda alegre, anda feliz, anda louvando? Ou será que quando o nosso vizinho ou o nosso colega de trabalho nos vê: não, rapaz, não quero trabalhar com essa pessoa não, né? Então, será que nosso perfume, meus irmãos, tem contagiado as outras pessoas? Que possamos ser um bom perfume de Deus em Cristo. Aquele perfume que exala para as pessoas o aroma celestial. Então, meus irmãos, nós possamos, por onde nós andarmos, exalar o perfume de Deus em Cristo. E que as pessoas vejam em nós, meus irmãos, um cristão verdadeiro, um cristão fiel, um cristão feliz. Como diz lá em 2 Coríntios 2,14. Paulo fala que se manifesta em nós o cheiro do conhecimento do Senhor. Amém? Que o nosso conhecimento, meus irmãos, a nossa comunhão diária, essa oração, ela possa transbordar, meus irmãos, para as outras pessoas. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. O que fazemos para o Senhor deve contagiar as pessoas ao nosso redor. Pessoas devem se sentir constrangidas a fazer o mesmo para Jesus. E, meus irmãos, recapitulando aqui, a primeira lição, o valor da nossa adoração ao Senhor, o nosso melhor para Deus. A segunda lição, a adoração completa e não pela metade. E a terceira, como acabamos de ver, meus irmãos, o nosso perfume ser contagiado para as outras pessoas. E uma quarta lição, meus irmãos, que podemos tirar também dessa história: quando nós fizermos esses 3, pode ter certeza que vai se levantar um Judas contra nós.
Mas nós temos Deus que é todo poderoso, meus irmãos. Aqui como Judas se levantou, a quarta lição é: prepare-se para os contra. Né? Como aconteceu aqui no verso 4. Ó. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Meus irmãos, a ação de Maria despertou em muitos ali a inveja. E muitos não concordaram com o que ela havia feito. Até os pobres foram lembrados. Judas, naquela época, meus irmãos, era o caixa, era o que andava com a bolsa, que recebia ali as ofertas, né? Mas ele, meus irmãos, ele tirava, né? Ele roubava, né? Ali da bolsa. Então, igreja, quando nós fizermos essas três situações, uma adoração verdadeira, uma adoração completa, e o nosso perfume exalar para as outras pessoas o perfume de Deus em Cristo, os do contra vão se levantar contra a gente. Mas, meus irmãos, Jesus aqui fala, verso 7, Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Nos outros evangelhos, meus irmãos, aqui, porque essa história é contada em Mateus, Marcos e Lucas, né, e também em João. E nos outros evangelhos, que propriamente Marcos, Jesus disse: ela fez uma boa ação para comigo. É dito assim em Marcos. E, como eu falei, pessoas vão se levantar contra a gente. Mas, meus irmãos, se nós estamos fazendo a coisa correta, se nós estamos fazendo uma boa ação, estamos dando um bom testemunho de Deus para as outras pessoas, Judas vai se levantar, pessoas vão se levantar, mas Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Que nós não cruzemos os braços quando essas pessoas se levantarem contra nós, seja em qualquer lugar que você andar. Coloque Cristo sempre à frente, que Ele está no controle, meus irmãos. E Jesus, como eu falei, sabiamente censurou os que pensavam assim, e ainda deu uma lição, uma linda lição, né? Ele ali, de imediato já deixa, né? Ela fez uma boa ação para comigo. A adoração comum pode ser feita por qualquer um, mas o que é adoração verdadeira só poderá ser feito por pessoas que estejam em perfeita comunhão com o Senhor. Amém? Meus irmãos, algumas perguntas eu vou fazer aqui. E você, onde você está sentado, você amigo da internet, reflita, meus irmãos. Reflita no que nós, as nossas ações, reflita no que nós estamos fazendo hoje, meus irmãos. E o que temos feito para o Senhor? Temos dado o nosso melhor para o Senhor, meus irmãos? Como tem sido a nossa adoração ao Senhor? Será que tem sido uma adoração completa? Ou tem sido uma adoração pela metade? Temos completado as nossas obras para o Senhor? Temos contagiado as pessoas ao nosso meio? Temos sido espelho para as pessoas que nos rodeiam? Meus irmãos, que nessa noite nós possamos sair, meus irmãos, transformados em darmos o nosso melhor para Deus. Não é fácil, meus irmãos. O mundo de hoje, ele quer nos derrubar, ele quer nos colocar em nossas mentes que não vale a pena. Mas, meus irmãos, isso é a cilada de Satanás, isso é a artimanha de Satanás. Não caia nessas coisas. Deus quer o nosso melhor, meus irmãos. Deus quer o nosso melhor aonde nós estivermos. Seja no trabalho, seja aqui na igreja, seja na sua casa, entre a sua família, meus irmãos. Nós possamos dar o nosso melhor. Que o nosso perfume, meus irmãos, possa exalar o perfume de Deus para as outras pessoas, meus irmãos. Eu convido o Ministério Shekinah a louvar. E daí de onde você está sentado, você amigo da internet, onde estiver, reflita nessas perguntas. Que possamos vamos curvar nossas fontes, ficar em oração. E aqueles irmãos, vocês que querem, eu quero, vocês também querem, eu tenho certeza disso. Que a partir de hoje quer tomar uma decisão de fazer o melhor para o nosso Deus. Porque Deus deu o seu melhor. Deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Então, meus irmãos, nós somos eternos devedores. Eternos devedores. Mas nós podemos, meus irmãos, dar o nosso melhor para Deus. Então, que possamos ficar em momento de oração e refletir sobre nossas vidas hoje.